que faz agora que a gente já identificou as nossas necessidades? O que a gente faz agora? Agora a gente observa. Agora vamos atender, né? Vamos atender as nossas necessidades. Aí ela fez uma carinha. Bom, aqui tem 2 pontos importantes. Por que é importante identificar? Porque na maior parte do tempo a gente é especialista em descobrir as necessidades dos outros. Então, a gente conseguir identificar quais são as nossas já é um espetáculo. Então, a gente tem que ganhar repertório. Por isso que eu coloquei esses itens todos para vocês. Vocês colocaram alguma necessidade diferente das que estavam na lista? Sim. Podem me falar elas? Ouvir. Paciência, desapego, propósito, ser ouvido, ouvir, ser ouvido, relaxamento, concentração, legal, concentração. Abrir o coração, né? Legal, abrir o coração. Equilíbrio, bacana, ótimo. Ótimas necessidades vocês estão levantando, muito boas. Cooperação, bacana. Então, eu queria... deixa eu ver se é antes. Eu queria que vocês olhassem essas 6 necessidades. Proteção, segurança, aceitação incondicional. Eu acho legal, escreve elas fora do círculo, fora, para cá. Do lado. Proteção, segurança, aceitação incondicional, exclusividade, guiança e controle. Guiança de ser guiado. Eu preciso de guiança, alguém que me diga para onde ir. Controle. Proteção, segurança, aceitação incondicional, exclusividade. Só você. Guiança, ser guiado por alguém. Eu preciso de guiança, eu preciso que alguém me diga para onde ir. Um guru, isso aí. E controle. Não tem que ser na ordem. Eu só queria que vocês olhassem. Depois de guiança, o quê? Controle. Se você estiver precisando disto, bota lá em cima assim. São necessidades da minha criança. Tá bom? Se você está precisando disso, não são necessidades do adulto. São necessidades da criança que ainda estão te acompanhando. E você está precisando olhar para elas. Então, na vida adulta, a gente não precisa de segurança externa. A gente tem que procurar a segurança interna. Você já é capaz de encontrar segurança interna, né? Mesmo que do lado de fora esteja inseguro, você tem recursos para encontrar essa segurança. Diga. Orientação é diferente de guiança? Orientação é diferente de guiança. Você está pedindo orientação, mas você segue sozinho. A guiança precisa que alguém... eu precisava que alguém me pegasse na mão. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero que alguém me diga qual o propósito da minha reencarnação. Né? E isso, a gente escuta muito isso. A pessoa já tem lá sei que idade e ainda não sabe o que vai fazer aqui na Terra, ainda está perdidão. Esse está com uma necessidade ainda da sua criança, que é o papai ou a mamãe que diz o que você tem que fazer. Né? Controle, então ainda não desenvolveu a confiança ainda, está apostando no controle. Criança é do controle. Né? Então, todas essas necessidades, que é aceitação incondicional, ninguém pode te dizer não, você não pode desagradar ninguém, todo mundo tem que ficar de bem com você o tempo todo, isso é a sua criança que está falando. Faz parte da vida adulta a gente suportar os desagrados de lá e de cá. Né? E aí, você quer exclusividade no sentido, você quer que faça só para você? Sua amiga só pode sair com você, não pode sair com outra amiga. Sua amiga só pode viajar com você, não pode viajar com os outros, né? Como é que vai fazer com os outros o passeio que era só meu e seu e tal, né? Então,
Esse desespero da exclusividade, né? Isso aí é criança que é assim. Aí vem o ciúme, aquele sofrimento que a gente já estudou. Então, atenção para essas necessidades, não só quando elas são suas, atenção quando você está numa relação em que te pedem atender a esta necessidade. E aí você precisa ser cuidadoso e de poder dizer assim, ó, isso é o tipo de necessidade que você precisa cuidar. Né? Então, você está precisando de uma terapia, você está precisando rever suas coisas. Eu não posso ser a sua proteção, né? Não posso ser a sua... Né? Esse que te dá segurança, você precisa encontrar segurança em você. Então, por quê? Senão a gente gera apego, gente, é por isso. Se a gente atende essas necessidades de alguém, a gente gera apego, dependência emocional. E vice-versa. A gente também se torna dependente de quem atende esse tipo de necessidade. Né? Também queria falar uma coisa importante sobre necessidade, quando a gente carrega para a vida adulta necessidades não atendidas da nossa infância. Então, vamos falar um pouquinho aqui, porque isso tem a ver a berça com violência, que é assim, eu vou usar a palavra prosperidade, mas essa palavra está tão batida, né? Então, assim, eu vou falar prosperidade, mas no sentido de crescimento, desenvolvimento, de você ser feliz com o que você conquista. Estão entendendo esse sentido? Eu vou chamar de prosperidade isso, né? E êxito, isso, prosperidade, êxito, ter êxito na vida. Amadurecimento, né? Mas eu queria, assim, em relação às coisas que você conquista, o que você é, êxito tá bom. Você tem êxito na vida. Olha, não é de ordem financeira só. Quando você tem êxito afetivo, quando você tem êxito de qualquer ordem, êxito espiritual, êxito, enfim, né? Quando a gente alcança isso, acontece uma coisa maravilhosa com a gente, que é nutrição. Eu falo tanto de fome, né? A gente sai da fome. Fome zero, que é quando a gente está nutrido. Nós não estamos falando aqui de nutrição? Isso aqui é nutrição. Para a gente poder nutrir nossa alma, nós temos que saber o que a nossa alma está precisando. Senão você come o que não tem nada a ver com você. Então você tem que abrir a geladeira e saber o que você vai buscar lá. Não é abrir a geladeira, deixa eu ver o que eu vou comer. Isso aí você está criancinha. Tá certo? Você tem que ir para a geladeira sabendo o que você está indo buscar. Você tem que ir para o date sabendo o que você vai buscar. Não é? Você tem que saber o que você vai buscar. Você tem que ir para o supermercado sabendo o que você vai comprar. Você tem que ir para o shopping sabendo o que você vai fazer lá. Você tem que ir para o cinema sabendo o que você vai buscar lá. Quando você vai procurar um emprego, você tem que ter claro quanto você quer ganhar e o que você quer fazer. Senão é o outro que vai dizer, eu vou te pagar tanto e você vai fazer isso. Você está invertendo as coisas. Você está na guerrança. Então, a gente tem que ir para o mundo com clareza do que a gente está indo buscar. Não é? Sim. Quando a gente não tem clareza do que a gente vai buscar, a gente aceita o que vem. Depois a gente está insatisfeito, não sabe por quê. E a gente ainda culpa os outros. Mas os outros só estão contracenando com a nossa falta de clareza. Tá certo? Então, se você está no meio da Baía de Guanabara, indo para Niterói, você não sabe o que está fazendo em Niterói, acho bom você pegar a barca de volta. Se você vai para Niterói, né, tem que saber o que vai fazer lá em Niterói. Senão, o que você está fazendo lá? Né? Então, você precisa ter clareza de tudo aquilo que você faz. Você está numa atividade espiritual, numa atividade mediúnica, numa atividade de estudo, o que você está buscando aí? Essa atividade está dando conta de qual necessidade sua? Então, a gente precisa sair desse lugar automático, de pouca reflexão, de estar nas coisas, relações e lugares, sem saber o que eu estou fazendo lá. A chance de você entrar em sofrimento é grande. A chance de você ser violento consigo mesmo e permitir violências é grande. Porque você está desprotegido. Então, proteger-se, em primeiro lugar, alô, o que eu quero disso, daquilo? Né? Então, o que acontece aqui? Para a gente ser nutrido, dei conta das minhas necessidades, aqui. Então, vamos juntar isso com a nossa família
da onde a gente nasceu, que é uma programação reencarnatória. Ninguém nasce numa família assim de paraquedas. Pá, caiu aqui. Nós nascemos as reencarnações ordinárias, não estou falando de nenhuma reencarnação extraordinária. As reencarnações ordinárias, que são as nossas, ordinário quer dizer comum, tá? Medíocre também quer dizer comum. As reencarnações ordinárias, elas acontecem com planejamento. E esse planejamento se dá segundo as nossas necessidades. Não é impressionante? Então, uma bolinha dessa, mais ou menos, a gente faz antes de reencarnar. O que a gente precisa naquela reencarnação? Quanto à afetividade, quanto às suas necessidades intelectuais, quanto à sua contribuição para o mundo, quanto às suas dificuldades emocionais, e assim vai. Pois bem, quando a gente nasce numa família precária como a gente é. Ninguém nasce numa família show de bola. Porque a gente está num mundo de prova e expiação. Se a gente já tivesse nascendo em mundos felizes, os pais e as mães já são, nem sei se tem pai e mãe, mas deve ter, né? No mundo já são também espíritos felizes, então é de outra ordem. Então, o que vai acontecer quanto ao nosso êxito? A gente pode alcançar êxito e não se nutrir. Então, tá chegando? Eu posso alcançar muitas coisas legais na minha vida e não conseguir que isso me traga saciedade. Porque não é uma necessidade. O que será que acontece com a gente? Que a gente pode alcançar êxitos na vida, mas aquilo não me sacia, não me preenche. Eu recebo da vida porque eu fiz movimento para isso, mas eu não consigo. Ai, que alegria! É o que vocês estão dizendo? Porque não era isso que eu estava querendo? Não era isso que eu estava precisando? Será? Por que não está dando isso? Mas por que não? Porque eu não estou cumprindo alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Não estava no planejamento? Ai, não, é mais simples. Nós estamos presos à materialidade. Ó, a gente tá preso, tá bom? Tamo junto? Tá preso em alguma coisa. Lógico. Lógico. Estamos presos. O quê? Várias coisas. A nossa Isso! Muito bem. Quando eu não consigo me nutrir, é porque eu ainda sinto que há dívidas familiares. Eu só consigo me nutrir da minha vida e das coisas que eu conquisto quando, em relação à minha família, tô quite. Tô quite no sentido, não tenho mais nenhuma dívida, nenhuma sensação de que me deve, tá tudo certo como foi, eu não quero mais nada. Se eu ainda acho que eu deveria ter tido uma história diferente, que meu pai podia ter sido mais presente, que minha mãe deveria ter sido mais amorosa, se eu sinto que alguma coisa lá não funcionou legal, essa minha parte mais sensível, que eu estou chamando aqui a minha criança interior, ainda está esperando receber. Então, como eu ainda estou esperando receber daqui, por mais que eu já tenha crescido e recebi muito da vida porque eu caminhei, mas não é aqui, mas não é isso. Então, chega e eu não me nutro. Chega e eu não me nutro. Chega e eu acho que tem uma coisa errada. Chega e eu acho que não é o suficiente. Chega e eu acho que não é tão bom. Chega ou eu acho que eu não mereço. A gente faz um monte de complicação. Porque o que chega não era para vir sem eu ter recebido aquilo lá. Estamos juntos ou andei muito rápido? Tá certo? Essa família é a família De origem, seu pai e sua mãe. Então vamos imaginar, chutei aqui qualquer coisa. Vamos imaginar
seus pais se separaram e, sei lá, seu pai desapareceu. Nunca mais voltou. Disse que ia voltar, não voltou. Faz de conta que você tenha vivido isso. Faz de conta. Então, enquanto criança, o que você queria? Que ele viesse. Não veio. Conclusão. Se eu tiver êxito na vida, é sinal que aquela dívida do meu pai comigo já passou, né? Não é? Se eu disser, ih, que legal minha vida, se eu me alegrar com a minha vida, se eu ficar feliz com a minha vida, em relação à minha dívida passada, o que eu estou dizendo para ela? Que tá tudo bem, né? Mas se eu não acho que tá tudo bem ainda, eu não consigo me alegrar com isso aqui. Porque é como se não fosse justo. Então, tem duas possibilidades aqui. Ou você fica arrogante. Uma vez conheci um jovem que ele me dizia isso. Ele não conheceu o pai dele desapareceu quando a mãe dele engravidou. E nunca mais se soube desse homem. E esse filho prosperou muito na vida, muito mesmo, muito jovem, ele prosperou muito. Aí eu perguntei para ele assim, e se você encontrasse com seu pai hoje, o que você diria para o seu pai? Resposta dele, o que vocês acham? Não precisei de você. Viu onde eu cheguei? Sem você. Então, eu posso ir para arrogância. Né? Então, eu me sinto maior. Ora, mas não foi o que o nosso evangelho contou aí? Acabou de contar para a gente aqui sobre orgulho? Mas são pessoas coléricas. São pessoas enraivecidas. Qualquer coisa se irrita. Detesta a comparação. Não aguenta o outro discordar. Tem que estar sempre por cima. Porque é um esforço grande ficar nesse lugar. Não é tão simples você alcançar prosperidade e êxito e está o tempo todo vigiando em que lugar que você está. Porque é um lugar frágil. É um lugar que eu ainda não disse ok para isso aqui. Não era isso. Era para ele ter vindo. Era para ele ter me dado. Né? Ironia do destino. Depois de tanto falar com esse jovem, perguntei para ele assim, você não vai procurar seu pai? Não preciso. Eu não preciso. Nunca precisei. Não é agora que eu vou precisar. Se ele nunca me procurou, nunca quis saber nem que eu existo, nem o meu nome, não tem por que eu procurar por ele. Mas a pessoa aqui Não desistiu. não desiste porque eu sei que isso é dívida reencarnatória. Né? Exato. Só que essa dor, para não ser sentida, ela vira Arrogância. né? É tão duro sentir esse lugar da rejeição que eu vou para o lugar do eu não preciso. E é muito engraçado porque é sempre com o queixo aqui. Né? Então, quanto mais a gente diz eu não preciso, eu não quero, né? Mais eu revelo o quanto eu queria. Então, não há nutrição. Não há. Está sempre faltando alguma coisa. Está sempre faltando alguma coisa. A pessoa não consegue se alegrar. Ela se dá super bem, postos altíssimos, um dinheiro legal demais, mas não fica feliz. Não fica. Porque tem uma dívida aqui, ó. Não pagou ainda, hein? Não pagou, hein? Eu cheguei onde eu cheguei por minha condição. Você está devendo. Pode ser noutra encarnação que você vai pagar, mas que está devendo, tá. E essa o dinheiro não paga, né? Nada. Nada paga. Eu posso ir para outra banda. Posso ir para outra banda aqui. Qual é a outra banda? Recebe, mas perde. Não consegue reter. Então, sabota, atrapalha, fracassa. Sente-se mal por ter. Sente-se errado. Sente-se inadequado. Sente-se inadequado. Então, que também é orgulho, tá? Isso tudo é orgulho, trabalhando. Ninguém é orgulhoso do nada.
São dores não resolvidas. Então, aqui como é que eu penso? Esse pensamento que está aqui é assim, viu? Consegui sem você. Olha como é que eu sou demais. Né? Você não disse não para mim quando eu nasci? Agora quem te diz não sou eu. Então, não fala comigo, não. Como eu falei, ironia do destino, depois de eu tanto insistir, ele foi procurar a família. Procurou a família, conseguiu encontrar um tio. O tio, uma alegria tão grande de conhecê-lo. E o pai, quando conheceu, ficou totalmente frágil e sem graça e fora de lugar. E mais duro foi ele perceber que o pai constituiu uma família. Teve filhos. Então é assim, teve para dar, né? Só que não para mim. Tá vendo como é que eu não preciso mesmo? Aí confirmou tudo. Fica aí, qual foi o caminho que você tomou? Então, a vida tem seus caminhos. Em algum momento, em algum instante, essa falta começa a doer. Principalmente quando a idade chega. Não? Então, que bênção que é a misericórdia divina, é impressionante. Como é que Deus faz tudo tão perfeito? Não tem jeito, chega uma hora que a gente tem que se haver com esses assuntos velhos. Não dá para a gente desencarnar com esses assuntos mal resolvidos. Você até pode, mas você está colhendo, plantando sofrimentos. Então chega uma hora que cansa tanto controle para ficar aqui em cima. Então é desesperante isso, você ficar o tempo todo vigiando para ficar bem pra caramba, para ficar ótimo, para ficar independente e tal, e não poder relaxar. Então você começa a adoecer. Então vai faltando nutrição, vai faltando. Esse outro lado do fracassar, sentir-se inadequado, que também é falta de nutrição, aqui um grande grau de ansiedade, imenso. Está faltando um N aqui. Um grande grau de ansiedade. Por quê? Olha só que coisa interessante. Quem experimenta isso está esperando até hoje receber, porque é o mesmo raciocínio. Eu não posso prosperar e ter êxito, porque isso significa que a sua dívida cessou. Por isso que eu não posso ter êxito. Se eu tiver êxito, significa que eu disse, ok, pai, você nunca veio me ver, tudo bem. O que importa é que eu tenho vida, eu vou para frente, e tá tudo certo, você seguiu para lá, eu segui para cá, e ok, um dia a gente se vê, tá tudo bacana. Agora, se eu tenho ressentimento, não veio. Então, eu sou assim porque não tive, e aí eu tenho um monte de justificativo. E mesmo quando as coisas começam a dar certo, eu começo a entrar em ansiedade. O que é essa ansiedade? É aquela velha ansiedade de esperar quem era para vir e não veio. Então, isso aqui dá muito, vou botar aqui uma chavinha, muito campo para as compulsões. Muito. Para as compulsões. Porque as compulsões têm sua gênese nas ansiedades. A compulsão é um jeitinho da gente resolver a ansiedade. E o que é ela? Ela é o reconhecimento de que eu anseio por algo que nunca veio, não está vindo e não virá. Enquanto eu não aceito isso, e ponto. Ou eu sigo minha vida daqui para frente, ou eu escolho permanecer no sofrimento e no adoecimento. Então, uma coisa que precisa acontecer em relação às dívidas familiares é você aceitar que foi assim. Enquanto você bate pé, tem ressentimento, raiva, medo, angústia em relação a isso, você não permite que as suas conquistas possam te nutrir. Até porque não sabe que tem, né? Não percebe, né? Só sofre, né? Por isso que a gente fica perdidão nas compulsões, né? Então, para que a nutrição possa vir das nossas conquistas, dos nossos êxitos, que a gente tenha prazer nos êxitos da vida, que a gente se sinta seguro e bem, a gente precisa resolver isso aqui.
Um exemplo simples, se a minha mãe não foi feliz afetivamente, ela passou a vida inteira com sofrimento no casamento e tal, como é que eu, que sou a filha, me sinto no direito de ser feliz no meu casamento? O que eu preciso fazer para poder entender isso? Eu preciso deixar isso com a minha mãe. Mãe, essa história é sua. Eu amo você pra caramba, mas a sua dor é sua, a minha dor é a minha. Se você quiser resolver a dor da sua mãe, vou te falar, a sua vida não vai andar, você não vai ter êxito nem prosperidade, você vai ficar amarrado aí. Precisa poder soltar as dívidas familiares. Nós não nascemos para resolver a vida de ninguém, nem dos filhos, nem dos pais, nem dos irmãos. De irmão, então, é impressionante. Se eu prospero, meu irmão não, pronto, começa a sofrer. Não dá, como é que eu posso prosperar e ele não? Eu ir para frente ele não? Como é que eu posso fazer isso? Precisa deixar meu irmão com a história do meu irmão. E eu seguir com a minha. Posso ajudar meu irmão? Ótimo. Dá um apoio para ele, dá um apoio para ela. Mas uma outra coisa é você não conseguir ir porque seu irmão não vai. Não, não dá. Não dá. Imagina se os espíritos de luz só fossem progredir quando a gente fosse. Não teríamos espíritos de luz, gente. Né, gente? Então, quantos enredamentos e confusões que a gente vai fazendo porque a gente está preso em dívidas familiares. A gente precisa soltar. Se a gente não soltar isso, a gente não progride, ou seja, não conseguimos nutrir a nossa alma das nossas necessidades, não conseguimos atender às nossas necessidades. Vamos continuar fazendo esse círculo para o outro. Achando que se eu quitar, se eu der conta do círculozinho da Joaninha, do José, do Raimundo, eu vou ficar benzão. Fica não. Você fica temporariamente, depois você fica exaurido, cansado, muito cansado. Porque você deu a energia toda para o outro com a expectativa que ele chegasse em algum lugar. Sabe o que acontece? Ele também não se nutre. Isso aí não é um lugar do salvacionista? É um lugar do salvacionista, exatamente. É um lugar pesado que a gente precisa, né, ir soltando essas amarras, né? A mochila não é minha, eu posso te ajudar a carregar a mochila, eu posso te ajudar a esvaziar essa mochila. Olha, vamos dar uma olhadinha nessa sua mochilinha junto, né? Já contei para vocês aqui do meu irmão com o trabalho que ele está fazendo lá em Cabo Frio? Contei aqui, eu conto em tanto lugar. Contei aqui isso? Eu não sei. Então, vou contar para vocês isso. Meu irmão, ele está fazendo um trabalho super legal com o grupo dos neuróticos anônimos lá em Cabo Frio. Um trabalho bacana mesmo, mas é numa comunidade, então é uma miséria sem fim, né? Então, ele estava contando para mim que ele conseguiu uma sala bem baratinha na comunidade, acho que no pé da favela, sei lá como é que é o negócio, não sei como é que é lá, nunca fui. Ele conseguiu um aluguel que para ele era possível e tal, e aí ele conseguiu uma casa espírita que estava se desfazendo das cadeiras da reunião pública. Ele conseguiu, acho que, sei lá, não sei se 13 cadeiras, acho que é isso, 13 ou 15 cadeiras, era o que ele precisava para o grupinho. É grupo de ajuda mútua, sabe? Ele já tinha feito a formação, ele já estava em condição de coordenar, e aí assim foi. Aí ele arrumou a sala, botou lá as cadeiras, ótimo, foi embora. No dia seguinte, quando ele volta, roubaram 8. 8. Das 13 ficaram só 5. Aí ele me conta isso, né? Irmã, ele é de câncer, gente. Câncer é um pouco dramático, né? Irmã, você não sabe o que aconteceu. Eu botei lá as 13 cadeiras, comecei a pensar, poxa vida, eu estou fazendo negócio para os outros. Eu não comprei, eu consegui, né, doação de um lugar para o outro, mas, poxa, fui eu. E aí ele teve um trabalho danado de conseguir alguém para ter um carro, para botar as 13 cadeiras, fez não sei quantas viagens, não sei o quê. É para eles. E, poxa, Rob, eu não vou fazer mais nada também, não. Eu também não vou fazer. Porque eu tentei tudo, eu já não estou. Agora eu também não vou fazer nada, não sei o quê. Com as 5 não dá. Vou quebrar as que sobraram, vou dar. Deixar para roubar as 5. Aí teve uma 24 horas de demência passageira.
Aí ele falou, não. Aí eu pensei o seguinte, não vai adiantar nada, né? Não fazer. Eu quero fazer. Então, eu vou tentar encontrar mais 8 cadeiras, vou ver se tem um outro lugar para conseguir, não sei o quê. Gente, eu fiquei morrendo de vontade de comprar aquelas cadeiras todas para ele. Morrendo de vontade, mas morrendo de vontade. Eu queria muito comprar para ele. Mas eu vi uma coisa tão importante acontecendo com ele, que era o esforço de conseguir. Então, às vezes, a gente precisa entender a necessidade do outro. A necessidade dele era de cadeira? Não. Era uma necessidade de reconhecimento que ele estava tendo. O que doeu nele foi isso. Poxa, não reconheceram o meu esforço. Né? Tá legal que eu não comprei a cadeira, mas eu consegui doação, eu consegui um transporte, eu consegui tudo. Ninguém valorizou isso. Né? Então, a gente precisa guardar essa vontade que a gente tem de salvar os outros e dizer, irmão, e aí, o que é que você precisa? Né? Então, ele estava precisando de reconhecimento. Né? Estava precisando de acolhimento, estava precisando de força, incentivo. Então, eu ofereci isso para ele. Cheguei a oferecer para ele também umas mesas que a gente tinha e tal. Ele, não, mesa não estou precisando, não, estou precisando de cadeira. Eu sei que alguns dias depois ele me ligou e disse, eu já consegui as cadeiras todas. Conseguiram as cadeiras todas, já tinha conseguido fazer a reunião de ajuda mútua, já estava sendo anunciado no lugar, na região e tal, já estava vendo se havia um lugar na igreja local para conseguir fazer o grupo. Enfim, a grandeza do outro precisa ser reconhecida, porque a gente, no afã de ajudar, a gente ocupa o espaço de esforço que é do outro. E o outro não faz o esforço, logo como é que ele vai se nutrir? Então, eu não posso cair aqui. Se fazer por ele, eu mantenho ele no seu lugar mais frágil. Eu estou dizendo, você não é capaz de conseguir. Mas o que eu posso te ajudar para você conseguir? Um contato com alguém para dar as cadeiras? Uma maneira de transportar as cadeiras? Né? Então, com isso, a gente vai entendendo que o círculozinho do outro é do outro. O seu é o seu. Né? Às vezes, a gente salva os outros na esperança dos outros salvar a gente também. Aí lembra da minha listinha? Afeto que confunde com dinheiro, afeto que confunde com bem material, e aí a gente se enreda num lugar que não está bom. Estamos juntos? Vamos para a nossa Joana? Então, vamos a ela. Então, com a dona Joana, a questão é, nós lemos a psicogênese, agora vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento da violência. Então, nós já estamos entendendo que violência é necessidade não atendida, né? Aí, necessidade não atendida. Sempre isso, viu? Qualquer ato violento é uma ação trágica, uma maneira trágica de atender necessidade. Isso, se você entender isso, você vai lidar com a violência não do lugar vitimado, mas você já vai ter um olhar do qual é a necessidade que não está sendo atendida ali. Quando o outro grita comigo, quando o outro é violento comigo, então você sai da reação e você pode ir para a proteção, você pode ir para a ação, tem muitos lugares para ir. Quando você identifica o que é que o outro está precisando, né? Então, o desenvolvimento da violência. Ela vai fundamentar no cinismo. Olha só, que interessante. O que é uma pessoa cínica? Como é que é uma pessoa cínica? Finge uma coisa que não é real. Então, é alguém cuja necessidade não está sendo reconhecida nem por ele mesmo. Né? Está se vendo de um jeito que nem é. Então, é difícil de contracenar com o cínico, né? Difícil. Então, vamos lá. O cinismo é uma expressão que caracteriza a conduta do indivíduo violento que surge no período infantil. Quando é patológica, tá?
quando é uma violência patológica. Ela não está falando dessa violência comum, né? Ela está falando das pessoas que já são, que essa demência já ganhou bastante grau, né? Prolongando-se pela adolescência, em que revela os pendores agressivos com mais intensidade, assim alcançando a idade adulta, sem uma adaptação equilibrada ao meio social. Mantém esse comportamento cínico até a vida adulta. Esse tipo de sociopatia faculta ao paciente uma existência egocêntrica, conduta teatral, superficial, sem controle da impulsividade. Olha que coisa séria, né? Possuidor de muita leviandade, ausência de sentimentos fraternos em relação às demais pessoas, e aí, ó, acreditando-se ter valores que realmente não tem. E a gente percebe, né, que a pessoa não tem aqueles valores, né? Essa falta de empatia mesmo. Então ele te faz sofrer, e quando você reclama, ele diz assim: não sei por que você está tão nervosa. Você é tão dramática. Para que isso tudo? Tá vendo o outro sofrer? Tá vendo o outro sofrer, é cínico com aquilo, entende? Você tá falando e você tá se exasperando, e quanto mais se exaspera, aí menos, aí ele vai ficando num lugar impassível. Quando você acabar seu showzinho, a gente conversa. Isso é cinismo, né? Não reconhece que causou dor a alguém. Então, sei lá, alguém te empurrou e você veio, você me empurrou por quê? Não, é você que estava na minha frente. Isso é cinismo, né? Então é isso, né? Eu estava na rua, gente, um jovem de bicicleta, descalço, né? Aquele jeito bem malandro, né? Me atropelou na direção contrária dos carros. Eu estava olhando para a direção dos carros. Ele veio aqui, pá! Caramba, gente! Mas me atropelou feio, caiu ele, bicicleta no chão, bati com o ombro. Foi um acidente, eu e ele no chão. E ele ainda começou a gritar comigo. Começou a gritar comigo, ser completamente descansado. Eu falei: olha aqui, rapaz, quem estava na contramão é você. Tá certo? É isso. É isso, entende? Começou a gritar comigo assim: ei, quem está na contramão é você. Louco. É totalmente assim, cinismo é isso, assim, uma total empatia com o outro, porque assumir que eu errei é muito pesado. Então, o cínico é esse, ele não pode assumir que ele errou, então ele joga para você tudo. E se você está num momento frágil, você recebe mesmo, você acha até que você é culpado. Eu também já ouvi relato de pessoas que o outro é tão cínico, que você começa a duvidar se aconteceu mesmo. Mas será que eu ouvi mal? Será que eu entendi mal? Porque é tão bem feito, porque é muito firme, assim, é tão com tanta convicção, né? É isso que ela está contando aqui, ó. São especialistas. Gaslighting, é isso mesmo. Isso é gaslighting total. Distorção da realidade, né? Distorce a realidade. O algoz vira vítima, e não só você está ferido, como você é culpado do outro ter te ferido. É um negócio muito louco isso. Isso todo dia te confunde. Você realmente fica confuso. Muito difícil você identificar que você está ali. São violências invisíveis, né? Violências invisíveis. Não dispondo de um sentimento organizado, é insensível ao amor, mas é exigente e insatisfeito. Sempre demonstra ressentimento contra as pessoas a quem não se afeiçoou. O mundo é dividido em contra mim e a meu favor. É simples assim. Invariavelmente é hábil na maneira de manipular aqueles com quem convive. Mente desordenadamente, é sem escrúpulos e duvida da inteligência dos outros. Se acha mais inteligente, mais esperto. Quando desmascarado na conduta excêntrica e mentirosa que se permite, parece arrependido, a fim de cativar as vítimas, mas se mantém, porém, insensível a qualquer transformação moral para melhor. Então, pode fazer um teatro de desculpar, eu nunca mais vou fazer isso e tal, você é a pessoa da minha vida, eu estava fora do eixo, por favor, não me deixa, não sei o quê. No dia seguinte, tudo outra vez. Sempre, ela falou que é patológico, ela falou aqui. Hã?
Começa com cinismo. Começa assim. Eu não me responsabilizando pelo que faço a você. É uma sociopatia, né? Ela está dizendo como começa. Ela começa lá, na infância e na adolescência cínica. Aquilo não é transformado, chega na vida adulta como sendo o seu modo de ser mais próprio, né? Sempre sabe dissimular o comportamento, tornando-se gentil e simpático, o que levou a corrente americana de psiquiatras antipsiquiatria a sugerir que esse tipo de sociopata fosse excluído das classificações da doutrina mental, elucidando que o problema era mais de natureza moral e ética do que médica. Como é que a gente vai medicar isso? Se isso não é ansiedade, isso não é depressão, isso não é tristeza, é um caráter. Isso é desvio de caráter. Desvio de caráter, é. Hoje já tem o nome de transtorno de personalidade, né? Sem dúvida, mesmo acreditando-se que o transtorno seria exclusivamente moral, torna-se necessária ajuda médica a fim de corrigir perturbações nas sinapses neuroniais que geram desconforto comportamental. Então, não está dizendo que a gênese está lá nos comportamentos neurológicos, mas que vai lesando. Então, ela diz, então pode ter medicamentos para melhorar isso, melhorar a impulsividade, enfim. Não é? Esse tipo de transtorno da personalidade, olha aí, apresenta-se desde o contexto familiar, como de outras maneiras, quais sejam não socializado, socializado, desafiador de oposição. Tem um transtorno chamado transtorno opositivo desafiador, que se diagnostica na infância já. É TOD, né? Transtorno opositivo desafiador. Revela-se na convivência doméstica, escolar, comunitária, na área de serviço, quando o paciente trabalha regularmente, manifestando-se em conduta agressiva, culminando quase sempre em lutas com ou sem armas. Quando não se pode desforçar naqueles que considera como adversários, maltrata animais, plantas, destrói objetos pertencentes aos que tem como desafeto, de forma que produza mal-estar, ou entrega-se a verdadeiros comportamentos de vandalismo que podem levar a lamentáveis ações de terrorismo covarde, qual vem ocorrendo na atualidade. O jornal está cheio disso. Cheio disso. Atos de vandalismo. Quebram o ônibus todo, incendeiam ônibus. As lixeiras. Incendeia mendigo na rua. Não é isso? Isso não é uma coisa incomum, não. A gente está falando de algo que a gente vê, né? Na juventude, sentindo-se frustrado, portanto, e realizado, se entrega a estupro em face de conflitos a respeito da própria sexualidade desequilibrada. Ainda na esteira da conduta irregular, o paciente, sentindo-se dominado pela violência e não dispondo de coragem para agressão, na qual pode ser vítima da impulsividade, derrapa em furtos, roubos, rejubila-se com prejuízos que causa a outros indivíduos e à comunidade, que procura depredar na insânia que o devasta. Estudos cuidadosos demonstraram que alguns desses transtornos geradores de violência intermitente pode decorrer de desajuste no sistema nervoso central. Nesse capítulo pode-se destacar os jovens, em especial, perturbações profundas que geram alterações disrítmicas do sistema nervoso central, podendo ser considerados como hiperatividade, com déficit de atenção. Então, você pode achar esse tanto diagnóstico, mas isso já é tudo consequência, né? Desajustando-se cada vez mais, o paciente pode tombar num transtorno psicótico com delírios. Então, sem tratamento, vai agravando. Esses delírios podem ser persecutórios, se sentem perseguidos, né? Imagina espiritualmente, o clima espiritual dessas pessoas como anda, né? Que o leva a ações criminosas hediondas sem se dar conta do total desequilíbrio que o devasta. Esse tipo de delírio é quase sempre de natureza persecutória, a mania de perseguição. Em legítimas crises de paranoia, quando se sente acossado por pessoas ou grupos que se organizam com o fim de destruí-lo, por não o amarem, em razão dele estar programado para ações humanitárias e salvadoras da sociedade. Nesse quadro, a agressividade e o crime é quase que inevitável. Estando instalada a sociopatia, a única providência deverá ser de emergência recomendada pela psiquiatria. Essas pessoas que Nossa, muito, muito, sim. Drogas, usam substâncias psicoativas, sim. Sim, usam drogas, sim. Ele procura porque sente falta desse tipo de estímulo, né?
Faz sentido, sim. Procura drogas, álcool, né? A gente vai. Onde é que falou isso? Então, qual o tratamento? Ela está dizendo aqui que é possível você medicar com alguma coisa que possa auxiliar o sistema nervoso central a se equilibrar, mas transtorno de personalidade é uma questão moral, precisa de reencarnação para curar, né? Então, terminando aí a violência, gente, ela vai dizer terapia libertadora da violência. A gente tem 5 minutinhos, a gente já pode terminar. Ela deu 7 pontos para tratar. Então, vamos lá. Ó, psicoterapia. Depois, no terceiro... Engraçado que ela deveria botar o segundo parágrafo primeiro, porque ela diz assim: tendo-se em vista o largo processo de instalação do distúrbio sociopata da personalidade, que é desde a infância, né? O tratamento exige, olha lá, um longo período de libertação das raízes. Então, não é assim, né? Perturbadores que deram surgimento a essa insensibilidade. Então, a gente leu no Evangelho hoje que o vício da nossa era é a indiferença moral. Então, os espíritos que reencarnam, nós que estamos reencarnando, temos grande atividade intelectual e grande indiferença moral. Precisamos cuidar disso. Então, 1, psicoterapia. 2, afetividade na família. Ó, o paciente necessita de verdadeiro contributo de afetividade na família. Concomitantemente, persistindo a conduta estável, tarará, tratamento psiquiátrico através de medicamentos. Terceiro, né? 4, lá no parágrafo, vivendo-se num clima de intercâmbio, né? Olha lá, ela vai dizer, trabalhar as obsessões graves. Né? Tá falando das desobsessões que precisam fazer, né? 4 é desobsessão. Terceiro é medicamento. 4, desobsessão. Obsessão está no parágrafo vivendo-se no clima de intercâmbio, né? Bioenergia e doutrinação, tá vendo? Então, bioenergia é passe, que seria o 5º item. Então, psicoterapia, afeto familiar, medicamentos, desobsessão. 5, passes, que é a bioenergia que ela está chamando aí. Bioenergia e doutrinação, tá vendo? Bioenergia e doutrinação. Achou? Bioenergia e doutrinação é passes e desobsessão. Tá certo? Aí, no parágrafo, na terapia de natureza psicológica, tá vendo? Deve ser introduzida a orientação para leituras saudáveis, seria o 6. Para ajudar a ter outro olhar, para mudar o olhar, né? E aí, 7, preces, ó, o recurso da prece, tá certo? Então, criando o hábito, mas olha quantos passos que ela deu, 1 trilhão, né? Lembrem que o segundo parágrafo permanece. Ela disse o quê? Um longo período de libertação disso. Então, não dá para ter pressa. Criado o hábito, se a pessoa continuar com tudo isso, medicamento, prece, desobsessão, terapia, tararararará, ele vai atrair os benfeitores do mundo maior, que passarão a libertar o paciente das vinculações mórbidas da obsessão, inspirando-o a novos cometimentos, nos quais encontrará prazer, constatando que o seu não é um problema isolado, mas faz parte das lutas, né, nas quais se encontra a humanidade. Quando as criaturas, na infância e na adolescência, puderem fruir do conhecimento espiritual, aí eu acho que ele está falando da evangelização. Como é diferente uma pessoa que teve princípios morais na sua infância. Mesmo que se desvie no caminho, ele tem alguma âncora para voltar, né? Nas reuniões de desobsessão que a gente tem aqui na casa, as reuniões mediúnicas, tem muitos relatos bonitos disso. Um espírito muito agressivo, muito endurecido. Quando a gente começa a lembrar da infância, lembra de uma avó que fazia prece, de uma madrinha que levava para a igreja. Eles lembram de alguma
alguma ponta espiritual. Quando não tem nenhuma, é muito mais difícil, né? Educando-se em contato com a vida abundante, os vínculos com o passado infeliz de onde procedem, afrouxar-se-ão. Então, olha que bonito, não é romper, vai afrouxando, né? Evitando o restabelecimento das lutas com os inimigos desencarnados. Ao tempo em que, compreendendo a realidade do ser, que é imortal, adquirirão equipamentos para impedir-se a eclosão das tendências perturbadoras. Estão percebendo que é um processo longo, né? Na educação moral pelo exemplo e pela retidão está a mais eficiente psicoterapia preventiva e, naturalmente, curativa para todos os distúrbios da sociedade em si mesma, ou daqueles que a constituem como células de relevante importância. Nada obstante, deflagrados os processos violentos e destrutivos, ainda é possível trabalhar-se o enfermo espiritual com os excelentes recursos psicoterapêuticos da atualidade, acrescidos com salutares contributos da doutrina espírita. Não? É o que ela aconselha, mas sempre lembrando que isso tem um grande tempo para acontecer, né? Muito bem. Nosso próximo é a neurastenia. Sem puxar saco para o meu livro, mas tem um capítulo no meu livro que é As Faces Invisíveis da Violência, esse livrinho azul, o último, que fala sobre como a violência pode se mostrar nas relações familiares. Porque essa violência da Joana, que ela está contando para a gente, é essa violência bem visível mesmo. Então, a ironia mais leve. É a ironia mais leve. Mas é muito perto, né? A ironia é muito perto do cinismo. É que a ironia já está muito, como é que eu posso dizer, enraizada nos nossos diálogos, né? Banalizado. A gente já usa a ironia o tempo inteiro, né? Já com uns com os outros, mas não deixa de ser algo violento. Né? Muito bom você ter falado dela assim. Ó, lá no livro tem essas 10 faces, ó. São elas. É um capítulo do livrinho azul. Então, se vocês quiserem aprofundar mais um pouco, quiserem dar mais um passinho. Vamos olhar antes da aula. Já vão olhar antes da aula. Muito bem. Então, vamos fechar agora.